A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, é com muito apreço e carinho que estamos de volta aqui no nosso canal para mais um vídeo abençoado. Você já ouviu esta frase? Quem muito fala, muito erra. Você já ouviu, né? Com certeza, né? Você já ouviu essa frase. Bom, eu quero deixar bem claro aqui, eu quero explicar aqui para você o sentido desta palavra. Quem muito fala, né? Muito erra. Veja bem o que eu estou tentando explicar. Quando a gente está falando aqui que quem muito fala, muito erra, estamos falando no sentido seguinte: é a pessoa que fala demais da sua própria vida íntima, é a pessoa que fala do que está acontecendo na vida do outro ou da outra, do que está acontecendo na sua vida familiar, ou até mesmo levanta uma contenda, levanta aí uma calúnia, uma fofoca de outra pessoa, entendeu? Que a pessoa não tem nada a ver com isso, e aí a pessoa sai falando. Fala da sua vida íntima, fala do que está acontecendo da sua casa, de tudo. É mais ou menos isso aí que vamos falar neste vídeo de hoje, né? Tem até um ditado popular aí que o pessoal fala, que eu já ouvi esse ditado popular, que diz que quem fala demais dá bom dia a jumento, né? É até um ditado popular meio engraçado, mas aí dá pra gente tá bem colocado aqui neste vídeo de hoje. Quem fala muito, muito erra. Bom, nós vamos aqui continuar nosso vídeo de hoje, que é sobre este assunto aí, da pessoa falar demais, da pessoa não se resguardar, não ficar em silêncio. Porque, meus amados, vocês aí que estão ouvindo, vocês, meus amados, leitores da Bíblia, vocês sabem muito bem que quando a pessoa fala muito, a pessoa já fica conhecido ali por muitos ali ao redor, dizendo: nossa, aquela pessoa fala demais. Por quê? Porque a pessoa fala tanto, né? Que às vezes a gente fica agoniado, né? Nesse sentido de falar da vida de um, falar da vida de outro, aquela coisa toda, entendeu? É nesse sentido aí. E nós vamos aqui ver este versículo bíblico que traz muito bem aí este significado da pessoa falar muito. Este livro é o livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19. Esse livro de Provérbios, ele é maravilhoso. Eu indico para você que está aí ouvindo, que você leia o livro de Provérbios. Leia, você vai gostar. Porque o livro de Provérbios, nossa, tem muitos ensinamentos que você vai aprender muita coisa. Vamos lá, vamos continuar. O livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: quem muito fala, muito erra. Que diz assim, ó: na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Existem pessoas que só faltam levantar um troféu dizendo: ah, eu adoro falar. Mas será que isso é realmente bom? Essa aqui é uma pergunta. Será que isso é bom? Eu não tenho dúvidas de que você já ouviu esse ditado popular aí: quem muito fala, muito erra. Estou certa disso? Entretanto, saiba que a Bíblia Sagrada é cheia de versículos que demonstram que só o tolo fala demais, mas quem é sábio modera seus lábios. Da mesma forma, geralmente quem muito fala, pouco faz, né? Não é verdade isso? Às vezes a pessoa fala tanto: ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A pessoa fala, né? Mas a pessoa não faz, porque palavras são palavras, atitudes são atitudes. Falar é fácil, todo mundo fala. Agora fazer, né? Fazer é que é o difícil. Pois no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, bem no comecinho ali, do capítulo 1, o primeiro versículo diz assim, olha: o médico Lucas escreveu, dizendo que Jesus não somente
ele falava, mas ele fazia, né? Tudo o que ele falava, ele fazia. Então, nessa questão da pessoa falar e não fazer, fica uma coisa mesmo sem graça, né? Porque você fala que faz, mas não faz, né? Então a pessoa tem que ser uma pessoa firme, dizer que falar que faz e fazer. Mas quando eu digo fazer e falar, eu estou falando de coisas boas, coisas que vão edificar a vida de alguém. Tipo assim, eu vou fazer uma visita hoje para tal pessoa. E a pessoa vai, mesmo naquele horário, marcadinho, né? Vai lá e chega na casa da pessoa e visita, faz uma oração, canta um louvor, né? E marcar um horário também. Nessa questão de horário, a pessoa fala, olha, tal hora a gente se encontra em tal lugar. Então, assim, a gente tem que falar uma coisa e cumprir o que fala. Não é somente falar, né? Da mesma forma, geralmente, quem muito fala, pouco faz. Isso é uma grande verdade. Pois nós vamos ler alguns versículos com muita atenção sobre a pessoa falar demais. Tipo assim, fazer comentários dos erros dos outros. Se fazer errar, e é feio também. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete o assunto separa a muitos amigos. Provérbios, novamente, capítulo 17, versículo 9. Veja só, olha, eu vou ler novamente para que você entenda bem direitinho aqui, aquele que encobre a transgressão busca o amor. Ou seja, às vezes tem coisa na vida da gente que a gente precisa ficar em silêncio. A gente tem que ficar em silêncio para que não haja problemas, para que não haja ali algo que venha trazer prejuízo para a sua vida ou para a vida de outra pessoa. Por quê? Por que que às vezes a gente tem que encobrir certas coisas? Eu não estou falando de erros assim, eu estou falando assim de, tipo assim, a pessoa fez uma coisa de errada e alguém chega para você e pergunta assim, fulano, me responde a verdade. A pessoa fez aquilo, fez isso. Tudo bem, você pode falar a verdade, se for uma coisa de vida ou morte. Mas no caso, se for uma coisinha assim, uma coisa que não vai maltratar ninguém, uma coisa que a pessoa te falou, você não precisa estar falando para os outros. Você não precisa estar mostrando para Deus e o mundo, para sua vizinhança, para o local onde você ali trabalha. Você não precisa falar para ninguém. Por quê? Continuando aqui, por quê? O versículo diz assim: porque quem repete o assunto separa os melhores amigos, né? Às vezes uma coisinha pequenininha assim, se torna grande. Por quê? Porque a pessoa não soube ficar em silêncio, não soube se resguardar a sua língua, guardar a sua boca, né? E aí separou os grandes amigos. Uma palavrinha assim que foi lançada assim, pode ser uma palavra escrita, pode ser um versículo assim, pode ser uma mensagem qualquer, mas se você vacilou ali em alguma palavrinha, você pode separar amigos verdadeiros. Você sabe disso? Por isso que às vezes tem muitos amigos que hoje em dia não se fala mais, por causa de uma palavrinha assim, que foi lançada. Então por isso vamos ter cuidado com a nossa língua. A princípio, este provérbio pode parecer um pouco complicado, por sinônimos de encobrir são ocultar, calar, omitir e transgressão. Significa desobedecer a alguma lei. Veja bem, eu vou ler novamente. A princípio, este provérbio pode parecer um pouco complicado, pois sinônimos de encobrir são ocultar, calar, omitir e transgressão. Significa desobedecer a alguma lei. Então, como pode a Bíblia aconselhar alguém a encobrir? Olha o que eu tinha falado anteriormente. Omitir um crime de outro. Veja bem como é que é a situação aqui, Se lemos superficialmente, se lemos só por cima,
Se pegarmos o versículo e ficarmos lendo só por cima, a gente vai entender de outra forma. Você tem que saber interpretar os versículos. Você tem que ler o contexto, o que está acima do versículo e o que está abaixo. Você tem que saber ler. Você tem que ler e entender, pedir para Deus te dar entendimento. Por isso que nós temos que ter cuidado na interpretação aí dos versículos, né? Lermos profundamente. Por quê? Porque se a gente ler e entender, nós não vamos cair aqui em confusões. Mas ao ler a parte do versículo parte B, veremos que estamos falando de um relacionamento entre pessoas e não de crimes contra a lei. Veja, nós estamos falando de relacionamento entre pessoas e não de crimes contra a lei. É certo que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, mas quando alguém pede perdão para nós, né? E depois que essa pessoa pede perdão, nós jogarmos na cara o erro dessa pessoa e ficarmos relembrando o que ela fez, então iremos criar um muro de separação nessa amizade. Não são poucas as pessoas que vivem jogando na cara o erro dos outros, não é mesmo? Em vez de buscar o perdão, a amizade, preferem alimentar o ressentimento e ficar reabrindo a ferida e acentuando aí a sua dor, se vitimizando, né? Em vez de tomar tais atitudes, deveríamos ser imitadores do nosso Deus, que, quando um pecador se arrepende, nem quer saber dos seus erros que cometeu, mas comemora com alegria o seu pedido de perdão, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículo 12. Leia lá que você vai entender aqui o que nós estamos falando sobre Deus lançar no mar do esquecimento e comemora com alegria aí o pedido de perdão. Veja um exemplo clássico, a parábola do filho pródigo, que representa Deus, que recebeu seu filho de braços abertos e mal esperou ele a terminar de dizer suas desculpas. Leia lá Lucas, capítulo de número 15, do versículo 13 ao 24. Leia também Efésios, capítulo de número 5, versículo 1. Leia também Marcos, capítulo de número 11, versículo 25 ao 26. E como estamos falando neste estudo sobre quem muito fala, muito erra, logo aquele que fica repetindo para outras pessoas o erro que alguém cometeu, difamando tal pessoa publicamente, está separando não só uma amizade de si, mas também dos outros. Na Igreja de Cristo, no corpo de Cristo, é um lugar de restauração. Não é um lugar de ficar relembrando os pecados de uma pessoa e as tornando conhecidos diante de outros, fazendo fofocas. Por quê? Porque estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, e as 7 são abominações para Ele. A testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Muito bem, aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre as 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª o Senhor abomina. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo abaixo para que você venha ver novamente este vídeo que eu fiz para que você entenda melhor sobre as 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele aborrece, para que você venha entender essa questão aí das pessoas falarem demais umas das outras, né? Continuando aqui, quem muito fala, muito erra, quando tem intenção de ficar se exibindo e mostrando sua sabedoria. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento
as suas obras com mansidão, da sabedoria. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é da terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja, contenda, aí há confusão e toda a obra do mal. Está escrito este versículo bíblico no livro de Tiago, capítulo de número 3, do versículo 13 ao 16. Bom, eu quero abrir aqui um parênteses agora, falar o seguinte, você sentar com alguém, conversar coisas de Deus, coisa boa, algum assunto que você não entende, que você é leigo naquele assunto, você pode conversar com essa pessoa, né? Vocês podem transmitir conhecimento um para o outro. É uma coisa muito boa, uma coisa singela, uma coisa alegre, né? É muito bom isso, né? Agora, quando se trata de você falar demais da vida de alguém, né, de você contar seus mais íntimos segredos, né, jogar no ventilador e falar para todo mundo, isso é uma coisa que vai acabar com você. Então você precisa ter cuidado, você precisa vigiar, tá bom? Para que você não caia nessa tentação aí de falar pelos cotovelos. Bom, quando Tiago escreve a sua carta, obviamente ele estava escrevendo para os cristãos, né? Que ele teve que censurar alguns que infelizmente estavam julgando-se, né, sábios. Mas a sua suposta sabedoria era fruto de um sentimento de inveja no coração que causava contendas, discussão, disputa dentre os irmãos. Tiago descreve essa sabedoria como diabólica. Tais sentimentos não provêm da sabedoria do alto, que vem de Deus. Leia lá Tiago, capítulo 3, versículo 17. Tem muitas pessoas que gostam de falar bastante para sua autoexibição, para provocar o outro ou para causar inveja em alguém. Quando inserida neste contexto, quem muito fala, muito erra também. São, às vezes, pessoas ou pregadores, alguma pessoa que fala aí em público, que, por exemplo, tem algum desentendimento um irmão com o outro, né? Só dando um exemplo. Aí vai pregar, aí vai falar alguma coisa, aí começa a jogar indiretas, né? Desabafando, né? E vai buscando versículos bíblicos, vai buscando, para poder condenar a atitude e justificar a si mesmo. Vejam só. Certo que os versículos bíblicos da Bíblia são versículos que você tem que citar mesmo, porque está lá, né? Agora você pegar um versículo e isolar ele e ficar jogando indiretinha um pro outro, isso aí é feio demais. Deus não se agrada disso de jeito nenhum, né? A pessoa que faz isso diante de todas as pessoas ali reunidas, ela está certamente inserida na lista de quem muito fala e muito erra. Pois nosso Senhor não nos ensinou a corrigirmos uns aos outros dessa forma, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao 17. Hashtag 3. Com a mesma boca que louva a Deus, fala mal dos outros. Quem muito fala, muito erra, quando usa sua língua para amaldiçoar alguém, desejando-lhe mal, ou quando faz fofoca dessa pessoa. Lê estes versículos abaixo, que nós vamos agora explicar para vocês aí sobre essa questão da pessoa falar demais. Diz assim: mas a língua nenhum homem pode domar, um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, meus amados, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou a videira figos?
Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Olha esta passagem bíblica aqui, está escrita no livro de Tiago, capítulo 3, versículo do 8 ao 12. Use as palavras para abençoar as pessoas. Reflita aí em Mateus, como eu já tinha lido anteriormente, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Quem muito fala, hashtag 4, está fazendo os outros jurarem. A Bíblia fala muitas coisas sobre os juramentos. Mesmo tendo recebido um ensinamento completo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o assunto, ainda tem muitas pessoas hoje em dia que ficam cobrando-se cruelmente e carregam um baita peso na consciência por causa de juramentos e votos que fizeram e não foram cumpridos. Nosso próprio Senhor disse que precisamos ser pessoas que firmem nossas palavras. Sim, sim, é sim, sim e ponto final. E da mesma forma, se dissermos não, não, é não. E não há necessidade de jurarmos nada. Ninguém além do mais que passar disso é procedência maligna. Por isso que você tem que segurar o que você fala. É sim, sim, meu amigo? É sim, sim. É não, não, meu amigo? É não, não. Não tenha nenhum receio de falar não. E também não tenha um receio de falar sim quando for preciso falar sim, tá? Por isso, quem muito fala, muito erra quando diz a alguém: eu juro que vou fazer isso pra você. Eu juro, é verdade. Eu juro, fulano, eu juro diante de Deus. Olha só as palavras aqui que as pessoas às vezes falam, né? Obviamente, é mais fácil acreditar numa pessoa de caráter íntegro e sincero, como diz o outro ditado. As atitudes falam mais alto do que as palavras. Você lembra do que eu falei no início do vídeo aqui? Que a gente não tem somente que falar, a gente tem que ter atitude? Pois é, que é um ditado popular muito inteligente, tá? Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, não façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, para que não caias em tentação. Leia aí Tiago, capítulo 5, versículo 12. Hashtag quem muito fala, muito erra. Fica proclamando a palavra de Deus da boca para fora, demonstrando hipocrisia, prometendo que não vai cumprir, né? Você quer ser uma pessoa realmente sábia? Você quer ficar nas estatísticas de quem muito fala, muito erra? Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e esteja mais pronto a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está lá no céu. Tu estás sobre a terra, portanto que sejam poucas as tuas palavras. Essa passagem bíblica está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo de 1 a 2. Então o negócio é o seguinte: guardar o pé quando entrar na casa de Deus, principalmente. Ou em qualquer lugar, né? A gente também tem que vigiar, ter o tempo para falar em qualquer lugar. A gente não pode também falar quando for fora de tempo, não. Olha, o Senhor Jesus, ele contou uma história de um certo homem que ficou se gabando, né? É uma história de um homem que ficou se gabando de ser um cristão de verdade, orgulhando das suas atitudes corretas, enquanto o outro simplesmente reconhece que era um pecador e disse assim, em poucas palavras diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Jesus falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos e eles eram justos e desprezavam os outros, né? É aquela passagem bíblica que fala sobre o publicano e o fariseus, que eles subiram ao templo, né? O fariseu se pôs em pé e assim orava consigo mesmo. Olha só aqui a hipocrisia do fariseu, olha.
Ó Deus, eu agradeço porque não sou como os outros, homens injustos, adúlteros, nem como este publicano. Olha só, olha a ousadia desse homem aqui, meu Deus do céu. Viu? Olha aqui, ele julgando o outro, né? Aí ele começou a falar, olha, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou meu dízimo e tudo que eu possuo. Começou a falar, né, das grandezas que começou a dizer assim, ai, olha Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, entendeu? Olha só a situação, como é que Jesus Cristo está explicando direitinho aqui, a pessoa que se gaba demais, viu? Por isso que a gente não tem que ficar expondo a vida da gente nem na oração, viu? Olha, o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar os olhos no céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este foi justificado, porque ele disse, Deus tem misericórdia de mim, né? E a sua casa foi justificada, porque todo em si mesmo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Que nós não estejamos na lista das pessoas que honram a Deus com seus lábios, mas cujo coração está longe. Então, qual é a solução aí? Que muito fala e erra. Qual é a solução? Olha a solução. A solução seria muito simples, pois quem é que gosta de ficar atraindo problemas para si, minha gente? Você gosta? Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de problemas. Está escrito aí em Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Primeiro de tudo, obviamente, se você cometeu seus erros com seus lábios e com suas palavras e comentários e se ofendeu a Deus ou se prejudicou alguém, você precisa reconhecer que pecou, pedir perdão a Deus e, necessário, a quem você magoou também pedir perdão, reconhecer os seus erros. Chegou o momento de você limpar sua mente, seu coração contra estas coisas. Retirar aí de si esses maus hábitos, porque o que sai da boca do homem é o que contamina, pois o que sai da boca do homem que procede do coração. E como todos sabemos que a boca fala de que o coração está cheio. Então você vai encontrar esta mensagem aqui, bíblica, Mateus capítulo 12, versículo 34. Se o teu coração estiver cheio de más intenções, de coisas ruins, tenha cuidado para que você não cause problema para você e para o outro. É importante você limpar seu coração, mudar seus hábitos, fazer uma limpeza de dentro para fora. Limpe seu coração. Exercite aí o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 22. Para mudar de hábito, leia Filipenses aí e pratique a perseverança. Capítulo 4, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Então preencha o seu coração da palavra de Deus. Limpe os seus pensamentos e o seu coração. Não queira ser melhor e maior do que ninguém. Tá bom? Para que você venha ser aí uma pessoa que Deus olhe para você e veja que você tem um coração quebrantado e humilde. E eu vou estar fazendo depois um vídeo aí sobre a soberba e o orgulho. Vou estar fazendo um vídeo para vocês também sobre esse assunto, tá? Então ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Preencha o seu espaço aí vazio com a palavra de Deus, com oração, para que Deus venha preencher a tua vida. Amém? Então foi isso. O nosso vídeo de hoje foi quem fala, hashtag aí, quem fala muito erra. Então, vigie aí a sua vida. Não fique falando da sua vida para ninguém. Não fique contando da sua família, dos seus segredos para ninguém. Conte só para Deus. Se você quiser desabafar com alguém, chame alguém de confiança, converse, peça oração, pede ajuda, tá bom? Que Deus vai te ajudar. Deus vai usar essa pessoa para te ajudar. E orando por você, intercedendo pela sua vida. Mais o mais, faça igual Jesus falou, entra para a tua porta, do teu quarto, fecha a porta e vai orar para o teu Pai Celestial. E também
aquela viúva lá que o Elias disse, olha, fecha a porta e deixa o azeite descer, tá? Então faça isso, que você vai ser abençoado, a sua vida vai melhorar mais, nossas vidas vai melhorar mais. Amém, meus amados? Então que Deus abençoe vocês, e hoje nós vamos estar mesmo só falando essas palavras, e Deus estará trabalhando no seu coração, somente com essa mensagem que foi falada aqui hoje, neste canal. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu caminho, te proteja e te guarde, e que Jesus seja o centro da sua vida e que a paz dele esteja contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais. Fique na paz do Senhor. Um abraço.